Olá, pessoas! Mais uma semana com o seu programa que fala sobre política e cotidiano. O Política e Cotidiano, que você acompanha aqui na PUC TV todas as terças-feiras, 22h30, e tem uma reprise no sábado, 12h30. Além disso, multiplataforma, Spotify, YouTube e no nosso site, politicaecotidiano.com. Então, se você por um acaso perdeu o programa uma semana, vai no site, vai no YouTube, que você pode acompanhar aí toda a nossa série de entrevistas. Hoje o meu entrevistado está voltando à casa. Se bem que é uma casa nova, é uma cara nova. Ele esteve com a gente lá em 2023, na época do Tá Fazendo o Quê? E de lá para cá ele simplesmente foi reeleito com uma votação absurda. Agora foi eleito também como presidente da AGM, Associação Goiana dos Municípios, e está começando um ano com muita coisa para mexer. E pelo que a gente pôde conversar aqui de bastidores, o homem está com sangue nos olhos para movimentar o cenário político aqui de Hidrolândia, mas também do estado. É o Zé Délio. Zé Délio, muito obrigado por mais uma vez ter atendido um chamado nosso. E vamos começar esse programa como a gente começou o programa do ano de 2023. Tá fazendo o que no começo do ano, Zé Délio? É um prazer estar aqui no Política e Cotidiano. O Zé Délio, prefeito de Hidrolândia, agora recém-eleito presidente da AGM, e nós estamos fazendo uma diferença na vida das pessoas. Esse é o intuito, é de mudar a cara da política, a realidade que o povo vive, para que eles acreditem mais no nosso potencial e que vejam que existem boas pessoas, que tenham a vontade de fazer a diferença. A política é o instrumento das pessoas do bem levar melhorias para a população em geral. E tem assim sido a minha vida. Eu tive a oportunidade de ser o vereador mais jovem da cidade de Hidrolândia, aos 23 anos. Fui reeleito o vereador mais votado da história. Fui depois eleito o prefeito mais jovem e agora tive a oportunidade, na quarta eleição consecutiva e vitoriosa, de ser candidato único da maior cidade de candidatura única do estado e também de ter tido a maior votação nominal do estado. E graças a Deus a gente tem trabalhado, tem demonstrado para a população que não basta ser apenas um prefeito, e sim um gestor, com eficiência, com planejamento, a gente chega longe. E a população tem entendido, tem visto o nosso esforço, que são vários desafios, diários, mas com certeza a gente vai desvencilhando, vai conseguindo mostrar resultado, e a população tem visto que nós viemos para ficar, para fazer a diferença na vida de cada um deles. É interessante, Zé, porque no programa lá do Tá Fazendo o Quê? Nós conversamos sobre a dimensão do município de Hidrolândia. Sim. Tem gente que está nos vendo agora e talvez não saiba, mas tem bairro de Hidrolândia que está encostado aqui em Aparecida, gente. E é o prefeito de Hidrolândia que tem que fazer a gestão disso tudo. Então, quando ele fala que tem que ser gestor, é porque é gestão mesmo. Até o transporte coletivo, eu lembro a época que estava negociando com Aparecida, com Goiânia, como é que ia fazer. Sim. Do primeiro mandato para agora, o que você já sentiu de avanço? E aí, assim, não só na sua gestão, mas no apoio do governo estadual, você que é da base do governador Caiado, na relação com Brasília, você esteve lá na semana passada, na Marcha dos Prefeitos. Como é que você está enxergando? Está tendo evolução, Zé, até para te permitir fazer uma gestão mais contundente? Muito evoluiu. Nós crescemos, é um município pujante, que tem hoje uma dimensão territorial grande, soma-se o território de Goiânia e Aparecida junto, e eu costumo dizer que eu administro 4 cidades em uma só. O núcleo urbano consolidado tem apenas 50% da população. A 12 quilômetros de distância nós temos a região do Garavelo Sul, que é a região da logística, onde tem um bairro muito antigo, ali de 48 anos de existência, e 8 mil pessoas ali residem. Então, uma nova vida, uma nova cidade. Metade dos municípios goianos tem menos que 6 mil habitantes. Eu tenho o distrito de Nova Fátima, lá da Jabuticaba, com quase 3 mil pessoas, a 22 quilômetros do município. E ainda temos o povoado de Oloana, a mais de quase 40 quilômetros de distância, e também tem ali uma vida própria, com cemitério, com escola municipal, escola estadual, UBS, entre outros utensílios e bens públicos que servem à população. Então, é uma cidade complexa de administrar, mas que a gente tem conseguido mostrar resultado, fazer a diferença na vida das pessoas. E, com certeza, com o apoio do governo do estado. O governador Ronaldo Caiado é um grande parceiro. Ele tem, junto com o Daniel Vilela, levado grandes obras, grandes desafios foram enfrentados por as nossas gestões em conjunto. O Estado é parceiro na educação, com quadras cobertas, com novas UBS, com novas escolas. Os nossos deputados, principalmente o Birmondes, Adriano do Baldi, têm nos ajudado muito com emendas.
na saúde, para a construção de novas UBS, também destravado novos recursos junto ao governo federal, como CIMEIS, o novo PAC, nós fomos contemplados. Então, as coisas têm encaminhado e nós temos evoluído muito, porque o município era carente de infraestrutura e hoje a cidade tem outro olhar, tem uma nova visão. Fomos o prefeito que mais fez UBS na história, que mais fez salas de aula na história, que mais trouxe recapeamento, pavimentação. Nós estamos pavimentando, inclusive, rodovias municipais na zona rural com recurso próprio, implantando novos distritos industriais. E a nossa cidade tem a melhor posição geográfica do estado. Isso tem concretizado um município forte, um município onde tem emprego, onde a arrecadação vai aumentando devagar, mas gradativamente. A gente tem encontrado junto com as demandas e a gente tem conseguido suprir, dado ali um equilíbrio e as contas públicas tão regulares para que possamos trazer realmente dias melhores para aqueles que precisam. O povo vive nos municípios. Essa máxima é antiga, mas é verdadeira. E eles necessitam de governantes que vão fazer a diferença. Porque o médico está ali aos nossos cuidados, os professores, o transporte público, a mobilidade urbana, a limpeza pública, a iluminação, entre outros aspectos que estão diretamente em consonância com o município, com o prefeito. E se ele for gestor, se ele planejar, se ele tiver um grupo técnico importante que não deixa a peteca cair, a gente consegue entregar resultado. Então, pensando nessa dinâmica, né, como você falou, você administra 4 cidades em uma, e obviamente, como qualquer município, você faz fronteira, faz divisa com outras cidades, que acaba que os problemas também dão uma misturada, né? Tem coisa que é de um, que vai passar para outro. Como é que está a sua relação agora com o Sandro Mabel, que está assumindo Goiânia, com o Leandro Vilela assumindo também Aparecida, que é mais colado ainda em você, e que fatalmente muitos problemas vocês têm em conjunto. Está tendo esse diálogo, são equipes novas, né? A sua mais consolidada, porque é o segundo mandato, mas a do Mabel e a do Vilela estão começando agora. Apesar que a do Vilela tem um grupo também que já está em Aparecida há mais tempo. Como é que está o diálogo? Vocês vão conseguir juntos movimentar mais e caminhar mais com essa região do estado? É uma excelente pergunta e o diálogo já existe. Até mesmo antes da eleição a gente teve ali uma singularidade. Eu dei o meu apoio, às vezes não tão expressivo por ser de outro município, mas a gente mostrou que a gente acreditava no projeto de ambos os candidatos, tanto de Mabel quanto de Leandro Vilela, e fomos bem afirmativos em levar a bandeira dos mesmos. E eu não tenho dúvida que serão 2 bons gestores e que farão a diferença nessas 2 maiores cidades do estado de Goiás. O Sandro, bem incisivo, bem típico ali de um gestor, né? E eu não tenho dúvidas que Goiânia está bem representada e que ele irá dar todo o seu suor, toda a sua eficiência que teve no setor público e também na vida privada. O Sandro foi um grande parlamentar e ele vai fazer a diferença na capital, que precisa, que está suja, que está feia e que precisa dessa repaginação. O Leandro também, uma grande cidade, enfrentou grandes problemas, obstáculos, folhas atrasadas, e isso ele também, como um gestor na vida privada, como um congressista que assim o foi no passado, ele tem know-how para administrar a Aparecida, e a gente tem debatido, já tem dialogado, temos projetos em comuns que a gente já sentou, já tivemos reuniões juntas, tratando aí de temas da região metropolitana, como o desvio da BR-153 lá, que é o tão sonhado anel, como problemas de mobilidade urbana, como tratar e traçar metas da região metropolitana. Hidrolândia está ali intrinsecamente inserida, região sul, região dos grandes empreendimentos logísticos, aonde Goiânia e Aparecida saturou, e nosso município que tem recebido toda essa infraestrutura logística que Goiânia e Aparecida não suporta mais, até mesmo por não ter mais espaço territorial disponível. E a gente já tem batido bola junto, trocado ideia, fazemos até podcast junto com o Sandro, já tive com o Leandro em outras agendas. Você está dando umas aulas para eles, fala a verdade. Você é do segundo mandato, agora tá dando aula para o Sandro e para o Leandro. Que isso, eles têm uma experiência aí muito maior que a nossa, embora a gente esteja aí mais próximo do executivo, né, que eles não estiveram ainda, mas eles são políticos já de carteirinha, que sabem muito bem como fazer a diferença na vida das pessoas. E esse é o intuito. Os 2 já estão realizados, já são pessoas que vieram e foram resgatados pelo governador Caiado, pelo Daniel Vilela, no intuito de mostrar
o trabalho, a eficiência que eles já tiveram no passado, e aquelas duas cidades ali precisavam, né, de um choque de gestão. Eu não tenho dúvida que nós três podemos fazer a diferença juntos, e o intuito é um só, é mostrar resultado para a população. Pensando nessa dinâmica que você já colocou, né? Você já está em contato, já teve reunião antes da eleição acontecer, está participando, e agora você também está assumindo um novo desafio, que é na AGM, né, que é a Associação Goiana dos Municípios, é presidir 246 municípios, vamos dizer assim, nessa interlocução com cada prefeito e com cada demanda. O que você espera desse mandato ali à frente da AGM? E para que as pessoas entendam, né, o que a AGM pode fazer de prático para o munícipe, aquele cidadão que você bem colocou, ele vive lá na cidade dele, lá na pequenininha de 1.000 e poucos habitantes, até na grande, que é igual a Goiânia. A AGM é uma instituição de décadas de existência, quase 70 anos de história, e ela tem, ao longo dos anos, ajudado muito a pauta municipalista. E o que nos incumbe hoje de fazer? De levar para os prefeitos, para os vereadores, para a classe política municipal, que existem pautas importantes a serem votadas e analisadas tanto pela Assembleia Legislativa quanto pelo Congresso Nacional e que carecem de sanção presidencial e de governo para que os municípios sejam ainda mais fortes. Porque a cada dia se faz legislação enfraquecendo os municípios. E o povo é ali que eles vivem e, como eu mencionei, é ali que existem todas essas demandas. Então, é uma entidade voltada e classista para o municipalismo. E o municipalismo goiano, ele é forte, ele é potente, mas ele precisa de ter um líder, ele precisa de ter uma entidade que siga essa liderança em prol, em caminho, em direção a esses anseios municipalistas. Existem várias pautas que podem nos prejudicar, que nós precisamos barrar. Existem várias pautas que precisam acelerar e avançar em prol de melhorias e mais recursos para os municípios. E existem situações que precisam de uma intermediação, de uma entidade que conhece bem a estrutura administrativa dos municípios para, junto aos órgãos devidamente constituídos, tribunais, esfera federal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, de serem ali representados e defender bandeiras, defender a instituição município, defender esse poder executivo municipal que realmente hoje carece de infraestrutura, carece de investimento. Para ter uma ideia, por exemplo, hoje nós temos pautas que existem programas governamentais que não são atualizados pelo governo federal há 2 décadas. Atualização sequer de um INPC. O Programa Saúde da Família é o mesmo valor de quando foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. É o mesmo valor. Naquele tempo pagava-se toda uma estrutura de um OBS. Hoje o recurso dá para pagar o médico. E os enfermeiros? E os agentes? E os técnicos? E a recepção? E os gastos básicos da unidade? O município tem suportado. E aí é onde a demanda por emenda parlamentar cresce. E esse não é o intuito. O município tem que ter vida própria. A emenda parlamentar ela é muito útil, salutar, mas ela deveria ser um plus, um bônus para se fazer mais e não para se custear o básico. Então são pautas como essa que é o nosso intuito de trabalhar sem ofensa, mas mostrando sim a verdadeira necessidade de quem coloca a administração pública em xeque, de quem coloca o rosto, a cara da sociedade, porque o povo acha o prefeito e o vereador antes de mais nada. A gente fala muito do programa, Zé Délio, que o prefeito e o vereador são os políticos mais próximos da sociedade, que o cara bate no portão mesmo, que encontra na feira, vai na igreja, então a cobrança é muito pesada. E aí bacana a sua fala, tá, para quem está nos assistindo poder entender, que muitas vezes o prefeito ele não consegue mesmo fazer por conta disso. O governo às vezes lança um projeto bonito demais na foto, mas ao que chega na ponta não tem o recurso. Aí você tem que ir lá com o Pires na mão e tem que ir com o Pires na mão também nos deputados para trazer emenda. Se fosse um sistema de distribuição de recursos diferenciado, com certeza os bons gestores poderiam fazer muito mais, né? Esse é o intuito. É um município que tem um bom projeto, conseguir a verba junto ao Ministério. É um município que tem condições de chegar lá e mostrar o que ele pensa, o que ele analisa para conseguir uma verba espontaneamente, voluntariamente.
junto à entidade, junto ao governo federal. E, voltando lá atrás, sendo as emendas complemento. Emenda para ser o bônus, para ser algo a mais, como eu disse, o plus daquela situação, para que a gente possa entregar não só o arroz com feijão e ser usado. Fazer, como diz no interior, a verdadeira mistura. Levar ali para a pessoa algo que ela nem esperava e que veio de encontro com o anseio dela. Pensando nessa dinâmica, né, de transformação, eu entendo que a gente vive hoje um contexto político em nível Brasil, principalmente em Goiás, que é aqui na nossa terra, que está havendo uma transição de poderes, de lideranças, e aí o prefeito Zé Délio é, obviamente, uma dessas lideranças que está se consolidando, né? Segundo mandato, assumindo agora a AGM. Como é que você está analisando o futuro da política em Goiás, Zé Délio? Pensando que, querendo ou não querendo, Caiado já tem quase 80 anos. Né? Se ele vai ser candidato a presidente ou não vai, é uma situação, mas também já não tem muito tempo pela frente, não dá para ficar na mão dele. Perdemos o Íris, perdemos o Maguito, o Marconi com as situações que ele vem enfrentando, a gente não sabe qual é o futuro político do Marconi, mas e aí? Como é que você e a sua turma, né, que você tem uma turma grande, você com a Narcia Kelly, você com o Vermonte, seu deputado novo também, essa juventude política, está em vias de assumir esse poder e fazer Goiás avançar cada vez mais? Eu não tenho dúvidas disso. Embora o governador já tenha uma idade considerável, ele ainda é uma grande personalidade e tem tudo para governar o país. Ele tem know-how para isso, ele sabe o que ele já se propôs há 36 anos atrás, lá quando lançou a sua primeira candidatura da vida já a presidente, ele começou de cima para baixo, né? E aí isso também deu o espelho para que ele fosse deputado por 5 mandatos, senador e chegar ao governo por 2 mandatos. Então ele é exitoso, tem gabarito para estar lá e hoje defende uma direita moderada, que é o que o país precisa e que o povo brasileiro almeja. Mas, independente disso, o nosso governador chegando lá, nesse voo que ele sonha e que nós sonhamos junto com ele, nós temos aí a juventude na pessoa do Daniel. Eu entendo que hoje é inevitável, o Daniel será o próximo governador, não só pela renúncia do Caiado em março de 26, mas também porque ele irá ganhar uma reeleição. Ele tem 41 anos de idade, tem uma história política, tem um grande partido, tem um know-how, tem já sabedoria, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, é dirigente de partido grande a nível de estado, e ele ainda representa aí esse espólio político do MDB, de Íris Rezende, de Maguito Vilela, e com juventude, com sabedoria. Então ele é um grande jovem que tem um espírito público muito grande e que com certeza irá fazer a diferença no estado. E junto com ele temos nós chegando para fazer a diferença, para somar, para compor, para ajudar a governar e mostrar que a juventude ela é crescente, ela é necessária e salutar na política goiana, e não só na política mundial, mas hoje o povo goiano tem despertado grandes jovens. Quantos prefeitos jovens agora? Né? Mais de 50 prefeitos aí com menos de 35 anos. Então isso é muito bom ver que a política tem se renovado, que o povo tem a vontade, né, de conhecer novos projetos. E eu me considero dentro deles. Eu tenho recentemente fiz 36 anos de idade, 4 mandatos exitosos, sempre crescentes, aumentando ali a votação e mostrando para que eu vim. Eu não deixei minha profissão um pouco de lado, minha vida pessoal, porque o prefeito, o político, ele não tem vida pessoal. Você deixa tudo de mão em prol de um projeto. Um projeto que não é de poder, é um projeto que vem de encontro com o anseio do povo, aonde você vê aquela demanda, você vê aquela necessidade e se encaixa no sentido de que eu, sendo dirigente desse povo, eu tenho condições de levar melhorias. E esse é o meu intuito, é de mostrar a diferença, é de fazer boas parcerias com bons políticos, que existem bons e maus políticos, mas com bons políticos que tenham ideias e ideais de encontro com os nossos, que é de quê? Deixar resultado. A política passa, mas a vida continua. E quando a gente sair, a minha maior meta é deixar meu município bem. É sair aonde a população vai entender o seguinte:
A porta está aberta para você, Zedélio. A qualquer momento nós estamos aqui de braços abertos para te acolher, porque você fez a diferença na nossa vida e com certeza você poderá continuar a fazer. Então, em resumo, a gente está aliado a bons políticos. O Virmontes, nosso deputado, é jovem, ele também é intelectual, é um cara do bem, e junto com o Daniel, o Zedélio, a gente tem tudo para crescer, com novos políticos, novos prefeitos, para fazer a diferença com a política goiana. Nessa perspectiva de crescimento, de mudança de status, né, agora assumindo a GM, isso vai te dar um outro protagonismo, de liderança de grupo, né, no caso. O que a gente pode esperar do Zedélio agora, então? Quais são os seus projetos? Porque o pessoal fala assim, ó, o cara foi eleito pro segundo mandato, já começa a olhar para Brasília com um carinho maior, para a Assembleia Legislativa. Como é o seu projeto hoje? Olha, eu sou novo e eu acho que tudo tem o seu tempo. Então, eu entendo que eu tenho que cumprir o meu mandato e a minha cidade, ela precisa de mim por 4 anos para me entregar tudo aquilo que foi proposto. Então, a grande virtude de um político é ele ter essa seriedade e esse discernimento que às vezes ele poderia galgar voos maiores, mas ele tendo o pé no chão e sabendo a hora certa, ele tem mais chance de acertar. Então, hoje eu concluirei meu mandato integralmente de 4 anos, a minha cidade precisa de mim, é um município que tem tudo para brilhar e nos próximos 4 anos e se desenvolver ainda mais, e nosso nome estará à disposição do Estado, além de 2029 em diante, para que voos maiores possam ser alçados e que a gente tenha condição de representar bem o povo goiano. O Zedélio vai trabalhar, mostrar resultado na nossa cidade para que ela seja espelho de outros municípios e também perante a instituição, mostrando a seriedade, a lisura do nosso trabalho e a competência da nossa equipe para mostrar, tanto ao povo, quanto aos municípios, quanto aos prefeitos, aos políticos, que dava para fazer mais, com menos e com maior eficiência. Pensando na sua fala, você me deu um gancho excelente agora, porque uma coisa que a gente espera do político é a maturidade que ele vai obtendo com o exercício do cargo. Você pegou um primeiro mandato num momento de pandemia, você teve que enfrentar uma porrada de coisas, numa situação difícil que o Brasil inteiro passou, foi reeleito agora. O que o Zedélio de agora, desse segundo mandato, olha para o Zedélio do primeiro mandato e fala, cara, a gente podia ter feito isso aqui melhor, que hoje você tinha me ajudado a pegar o município ainda melhor. Tem algum ponto que você fala assim, podia ter sido diferente? A cada dia que se passa, você se ganha mais aprendizado. E eu considero que às vezes nós erramos, mas no sentido de acertar. E a cada erro a gente consegue dar aí no mínimo 10 acertos. A gente se levanta e se recarrega de energias para poder melhorar. E esse tem sido o nosso intuito. Eu acredito que a cidade evoluiu na nossa gestão, mas que teriam desafios que a gente ainda não estava preparado para ter resolvido ou solucionado em primeiro e segundo ano de gestão e que agora a gente está pronto. Agora nós temos capacidade financeira às vezes, nós temos maturidade administrativa para isso, sabemos o momento de enfrentar cada detalhe. E eu estou preparado, eu acho que não existe desafio no meu município que eu não esteja pronto para assumi-lo. E assim vai ser esse mandato como um todo planejado, já sei cada detalhe que irei cumprir. Hoje eu preciso de tempo. Estou num período chuvoso que eu não consigo fazer as faltas que eu tenho condições de fazer. Eu estou num período que eu não consigo iniciar as casas devido a alguma burocracia que já está quase sanada. Eu tenho asfalto para ser iniciado que necessita de água para ser instalada antes, mas que já está encaminhado essas redes de água, os postes estão perfurados para que a gente chegue com a infraestrutura final. Então eu preciso de tempo, preciso de ter todo esse discernimento, porque a maturidade política a gente adquiriu ao longo do tempo e a cada dia a gente aprende porque vaidade não existe e a cada segundo que se vive, a cada passo que se der à frente, a gente aprende mais e contribui e leva mais melhoria para o povo. Maravilha. Falando em Hidrolândia agora, então, o pessoal que está nos assistindo, vários outros municípios acompanham a PUC TV e nos acompanham também pelo YouTube e pelo politicacotidiano.com. Fala aí, Hidrolândia, quais são as ações de Hidrolândia esse ano para chamar o povo, além da jabuticaba? O cara que empreender tem espaço, o cara vai para a festa de lá. O que o Hidrolândia tem de agenda cultural e o que você pode atrair esse pessoal para o seu município? Hidrolândia é a capital da jabuticaba, o maior produtor do mundo. Esse título nós nunca vamos perder e temos orgulho dele. Mas, além disso, é a cidade das águas. Hoje nós temos o maior número de água mineral do estado de Goiás. É um município rico
crescente, pujante, que a localização geográfica é a mais privilegiada do estado e é por isso que hoje tornou a capital goiana da logística. Os grandes players do mercado estão no município, como Amazon, Shopee, Casa Bahia, Ponto Frio, Martins, Magazine Luiza, Casa do Pica-Pau, Hash, Pets, Pague Menos, entre outras grandes, como esse ano estamos levando lá a RD Drogazil e também a Drogaria São Paulo, que já está sediada no município. Essas águas que eu mencionei, Laticínios Marajoara, Grandes, Hidrolândia é o segundo maior produtor de ovos de galinha do estado, fonte do IBGE, o segundo maior produtor de cítricos, laranja, mexerica e limão do estado de Goiás. E dado oficial da Agrodefesa, a nossa cidade tem o maior PIB per capita da região metropolitana. Olha só. Isso é dado do IBGE, está aí para ser consultado publicamente. O nosso município, ele tem todos os atributos para crescer e crescer com responsabilidade. O fato é que dobramos a população de tamanho e ainda continuamos com o maior PIB per capita. Existe emprego, essas grandes logísticas trazem divisas para a cidade e é por isso que a cidade tem crescido. E sem falar que hoje é a cidade dos condomínios fechados. Nesse nosso mandato foram 9 novos condomínios fechados, mais 11 que se somavam aprovados ao longo dos últimos 20 anos. Hoje se mora em Hidrolândia com maior facilidade de chegar em Goiânia do que um bairro periférico da cidade ou até mesmo um bairro nobre que tem todo um congestionamento para chegar na parte administrativa da capital, que é ali o Palácio, que é a Assembleia, que é a Prefeitura de Goiânia, um Shopping Flamboyant, um Niemeyer. E a nossa cidade é a que está mais próxima disso tudo, 26 km trevo a trevo de Hidrolândia no trevo do Shopping Flamboyant. Isso nos dá um norte, dá uma divisa muito forte. E Hidrolândia é a cidade que contribuiu com a formação de Goiânia. Nós demos território para Pedro Ludovico formar Goiânia. Hidrolândia tinha prefeito, vereador, tinha toda uma estrutura administrativa independente e foi destituída com o decreto da criação da capital, como Campinas assim o foi. E depois de anos, de luta, 15 anos de luta, nós conseguimos a tão sonhada emancipação política pela segunda vez. Campinas já ficou incorporado como bairro, e Hidrolândia deu aí território para essa capital. Então nós temos todos os atributos para crescer, para desenvolver, ajudamos Goiânia a se desenvolver e hoje Goiânia nos ajuda, por tabela aí, a ser ainda mais forte. Maravilha, excelente. Vocês viram que Hidrolândia tem espaço, pessoal. Quem quer empreender, grandes empresários, está lá, bate na porta do homem lá, tenho certeza que vai ter atrativos para vocês. Zedélio, muito obrigado por ter topado esse bate-papo com a gente. Deixa aí um recado para a galera, onde eles te acham lá na prefeitura, redes sociais, onde eles pegam mais informação sobre Hidrolândia, porque eu acho que vai ter gente querendo mudar para lá. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no Política e Cotidiano novamente, dizer da nossa satisfação, que estamos à disposição na condição de gestor do município de Hidrolândia. Não tenha dúvida que é o melhor lugar para se investir, para se crescer seu patrimônio, investindo seja no lote de condomínio, no lote de loteamento aberto, na sua empresa, nas grandes logísticas. Nós temos áreas industriais disponíveis, a cidade é pujante. O nosso povo é acolhedor e não existe localização geográfica melhor e mais privilegiada do que a nossa. Uma gestão eficiente, que não é inoperante e que com certeza ela pensa no progresso, que ela é, sem dúvida alguma, progressista no intuito de deixar resultados. E a nossa satisfação é de poder contribuir. Ali eu nasci, pai, avô, bisavô, tetravô. Eu quero bem para o meu povo e com certeza é com muito desenvolvimento, com muita responsabilidade e planejamento que nós iremos deixar um mandato daqui 3 anos e 10 meses com resultado, com sensação de dever cumprido e sabemos que fizemos o bem enquanto estivemos junto ao poder público. Maravilha, esse foi José Délio, prefeito de Hidrolândia e agora o chefe supremo aí da AGM, Associação Goiana dos Municípios. Pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na PUC TV mais essa terça-feira. Vai lá para as nossas redes sociais, segue a gente, compartilha o programa e a gente se fala de novo na próxima terça-feira.